Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite, sempre iniciando com a prece, momento em que elevamos o nosso pensamento aos benfeitores amigos, rogando o auxílio, o amparo, e tenhamos a certeza que estão a nos auxiliar em todos os momentos. Gostaria hoje de ler algumas frases de uma prece de Emmanuel, que foi colocada no livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas, Senhor. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Emmanuel. Uma bela prece, nos ensinando o que devemos pedir a Deus, né? E agradecer sempre. Toda prece deve iniciar com muita gratidão por tudo, pelo amparo de todos os dias que recebemos. Primeira parte da nossa palestra, sempre um estudo de uma passagem do Evangelho. Hoje vamos ver o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Esse capítulo fala do perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida, que Jesus ensinou aos discípulos. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita, e ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude,
E finalizando, ele colocou: e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? O acaso conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará, e abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Vejam que aqui ele colocou: perdoai, usai a indulgência. O que seria indulgência? Vamos lembrar: a disposição para perdoar, a misericórdia. A misericórdia, segundo o dicionário, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em alguma dificuldade, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa, né? Seria compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Kardec declara que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Não é verdade? Não tem como, né? Não tem. É uma coisa chama a outra. Kardec declara que essa passagem aqui nesse capítulo, né? Como vemos, as virtudes elas se mesclam, umas originando outras, completando-se, até o espírito ser capaz de amar a qualquer outro, como a si mesmo, porque então vivenciará naturalmente as leis divinas que o Mestre Jesus ensinou e exemplificou. A pessoa misericordiosa, ela se apieda, se condói dos sofrimentos alheios, busca auxiliar, mas também pratica esse sentimento no perdão às ofensas, quando esse perdão vem da compreensão das fraquezas humanas, dos sentimentos frustrados, da necessidade de ser amado que todos nós temos dentro de nós, né? Quando nós enxergamos o outro como alguém em aprendizado como nós, com as suas dificuldades, suas imperfeições, a gente passa a compreender melhor, né, todo o seu comportamento. Então é esse o caminho. Quem perdoa de pronto, irradiando vibrações amorosas ao ofensor, já traz dentro de si uma elevação espiritual muito acentuada. E essa é a meta, culminando em não se sentir ofendido. Todavia, né, a maioria dos que já conseguem perdoar as ofensas em nosso mundo, os que já têm essa vontade de assim agir, conseguem assim fazer com o consentimento da razão e do coração, através de um grande esforço. A grande maioria ainda está inserida no processo de desenvolvimento das qualificações nobres, né? E assim devemos continuar, pedindo sempre a proteção divina para não esmorecer. Muitos ainda nem sequer cogitam da necessidade do perdão para tão desejada felicidade, não é mesmo? Nós que já temos consciência e estamos sempre na tentativa de perdoar, já estamos no caminho, né? Temos as dificuldades, sim, ainda não conseguimos totalmente, todas as vezes, né?
mas estamos no caminho. Por isso que Kardec afirma que o esquecimento das faltas alheias, como consequência do perdão, é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer, sendo calmas, mansas e caridosas, né? Nossa, muito bom, né? Se nós chegarmos a esse ponto de nos elevarmos, né? De não nos deixarmos tocar pelas colocações infelizes de alguém que não está bem e que tenta nos ofender e nos magoar, não é? Que a gente possa olhar esse irmão como alguém que precisa de ajuda, compreender a sua dificuldade, ele deve ter uma razão de estar agindo assim conosco, não é? É esse o pensamento que devemos ter. As pessoas que não querem perdoar ou pensam ser impossível fazê-lo, com certeza ainda estão com muitas dificuldades, né? Ainda trazem uma sensibilidade sombria, amargurada, são infelizes. Quando Jesus declarou a Pedro que se deve perdoar 70 vezes 7, declarou ser a misericórdia sem limites, sem condições, não é? Infinitas vezes. Nós temos que ter a disposição de perdoar sempre. Kardec cita duas maneiras de perdoar. Uma generosa, sem segunda intenção, que evita humilhar o ofensor, tratando com delicadeza, com sinceridade, minimizando a sua má ação, demonstrando compreendê-lo como pessoa humana, filha de Deus em processo evolutivo. É esse o pensamento que devemos ter uns para com os outros. É fácil? Não é, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite, não é? Então, a verdadeira maneira de perdoar é essa, perdoar verdadeiramente, sem humilhar o ofensor, tratando com delicadeza, com sinceridade, compreendendo ali a dificuldade dele, o que ele nos provocou. Um exemplo maior desse perdão está com Jesus, sendo crucificado numa morte considerada mais infamante, como se foram dos piores inimigos dos homens. E o que Jesus disse ao ser colocado na cruz, crucificado? Olhou para todo mundo que estava ali, não é? Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Esse foi o maior exemplo, com certeza, para todos nós, né? E é assim que devemos enxergar naqueles que ainda não conseguem nos tratar bem, né? Nos caluniam, nos perseguem. Pode ser que nós temos, sim, uma parcela de responsabilidade, né? Para eles estarem agindo assim conosco. Precisamos avaliar o nosso comportamento. Mas se não tiver, com certeza, uma razão há de ter, né? Sabemos do nosso passado culposo, ou até aquela pessoa não está bem, né? Está nos perseguindo sem razão efetiva. Como é que nós temos que lembrar disso? Lembrar desse ensinamento de Jesus. Perdoai, Senhor, Ele não sabe o que faz. Isso vai trazer uma serenidade para o nosso coração, né? Peçamos a Deus que possamos começar a praticar isso, né? É um exercício. Os estudiosos falam, a gente tem que colocar em prática. Não é de um dia para o outro que eu vou conseguir ter esse sentimento, mas se eu exercitar essa atitude, eu vou conseguir. Tenhamos a certeza disso. É para isso que estamos renascendo, aprendendo, para nos transformarmos moralmente, mas há que haver o esforço, a tentativa, né? Abrir o coração. Se ficamos fechados,
Aí não tem como acontecer a transformação, não é mesmo? A outra maneira é perdoar com exigências, sob condições humilhantes, realçando a falta do outro, né? Realçando a minha generosidade em perdoar ele. Esse perdão, ele não tem nada a ver com o perdão ensinado por Jesus, né? Porque é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho do que se julga ofendido, né? Então é claro que esse perdão que humilha, que joga na cara, né? Não é o verdadeiro perdão que o nosso mestre maior ensinou e comentou ali a Pedro, né? Fechando então nossa reflexão, perdoar misericordiosamente é olhar para o ofensor, afastando de si a mágoa ou qualquer ressentimento e auxiliá-lo e quando houver oportunidade, né, fazer tudo o que for possível como uma pessoa querida, né? É não guardar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, esquecer as ofensas e estar disposto a socorrer e auxiliar aquele irmão caso ele precise de nós. E Kardec coloca: perdoai para que Deus vos perdoe. Lembrando-nos que todos nós, espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, enganos, omissões, precisamos aprender a perdoar-nos mutuamente, a fim de que Deus, nosso Pai, possa nos perdoar, dando-nos novas chances de reparação desses erros, desses enganos, dessas omissões, né? Todos nós estamos na posição de que Deus tenha que nos perdoar, né? Pelas nossas escolhas infelizes, por aquilo que deixamos de fazer. E quem somos nós para não perdoar o nosso irmão que nos calunia, nos ofende? Por enquanto, estamos aqui encarnados em aprendizado. Então vamos praticar esse exercício do perdoar, um esforço diário de fazer o melhor, mantendo sempre a meta a ser alcançada, né? Que é de nem precisar perdoar, porque dependendo do estágio que eu chego, eu não vou me sentir ofendido, então não preciso nem perdoar, né? Então, que Deus nos fortaleça, nos ilumine com relação a esse sentimento que devemos estar muito atentos, né? E nesse capítulo também o Paulo coloca que infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação, não é? Como que nós podemos falar isso, né? Os inimigos, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Então, amigos queridos, né? Vamos perdoar para que Deus nos perdoe, né? É isso. Uma boa noite a todos e continuem com a segunda parte da palestra desta noite. Boas tardes, boas noites.
Hoje leremos o capítulo 5 do livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado pelo Chico, de autoria de Humberto de Campos. Esse livro foi o primeiro publicado deste autor após o seu desencarne. Humberto de Campos desencarnou em 1934, escreveu algumas dessas crônicas em 1935 e o livro foi publicado em 1937. Quando encarnado, o autor espiritual era jornalista, escritor, já membro da Academia Brasileira de Letras desde os 33 anos de idade, e a sua posição é sempre de quem vai buscar a informação para levar aos seus leitores. Nessa primeira obra, ele, inclusive em outras crônicas, ele justamente está trazendo essas informações do outro lado para nós aqui na Terra, E curioso essa crônica também de Judas Iscariote, quando Humberto de Campos vai visitar Jerusalém. Então vamos lá. Judas Iscariote, 19 de abril de 1935. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão, silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Negro, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma seleção íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos inoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Imperador Tito, Por toda a parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Então, os turistas por ali passam, os moradores, e não se apercebem da existência desse mundo paralelo reproduzindo tudo que já aconteceu. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde precursor batizou Jesus Cristo, João Batista, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem és? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham um pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica.
como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Então vejam, existia o interesse de Roma, obviamente, que é o interesse material, já que são espíritos voltados ao Estado, sem maiores preocupações religiosas, e os judeus querendo atingir a santificação atingir o céu, através dessa conveniência, né? E Jesus ali intermediando essa situação, né, de forma até inatingível para a nossa compreensão, como uma forma de conduzir a humanidade como um todo, né? Aí Judas Iscariotes opta por uma das posições, né? Ele tenta obter, na visão dele, uma combinação dos dois interesses. E aí ele acaba sacrificando o próprio Jesus, né? Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que se fez mais tarde, Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entretanto, pois o mestre a Caifás não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. É a reencarnação de Judas como Joana d'Arc, né? Que exerceu um papel político entre Inglaterra e França, né? E que, de alguma forma, tem uma correspondência sobre os atos dele na época de Jesus, né? Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim,
estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio, pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os nossos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Por que a escolha desta crônica para nós conversarmos a respeito hoje? Porque a história é a mesma, né? Nós, espíritas, conhecemos o espiritismo, conhecemos a doutrina, né? E, através delas, voltamos a Jesus, né? Conhecemos Jesus. Nós somos, guardadas as devidas proporções, os discípulos do século XXI, né? Pertencemos àqueles que se candidatam a ouvir Jesus e replicar as suas lições através do Consolador prometido para nós mesmos e para aqueles que não o conhecem. Portanto, nosso compromisso são com os seus valores, o que é mais importante para Jesus, né? E os seus valores são os dos céus, né? O que significa os dos céus? Que esta sociedade, na forma com que se apresenta, ela é insuficiente para preencher os nossos anseios. Tanto que buscamos a religião, tanto que buscamos a Deus. E a resposta de Deus foi nos apresentar essa nova realidade, esse descortinar, né? Esse mundo que é o mundo da espiritualidade superior, em que tudo é harmônico, é do porvir, é do futuro, é de harmonia e é de amor. Portanto, quando Jesus coloca que a palavra amor estremeceu todas as nações, né? É esta a senha que nos liga. Portanto, nós temos que alijar dentro de nós todos os sentimentos, todos os pensamentos contrários ao amor, ainda que isso nos custe a aparente humilhação, a aparente sacrifício, o aparente se resignar, né? Esta é a senha. E nós enxergamos que a grande parte do mundo, a sua maioria, não tem esse tipo de preocupação, porque, né, nem ainda foram chamados. Nós fomos chamados, né? Estamos tentando ser escolhidos, né? Mas a grande maioria não são chamados. E eles serão chamados através de quem?
através justamente desses discípulos do século XXI. Agora, o que aconteceria se esses discípulos do século XXI tomassem partidos, tomassem lados, tomassem posições em relação a esses valores da Terra, né? Seríamos os novos Judas. Estaríamos traindo as nossas causas. E por quê? Com a ilusão de que o reino está nesse mundo. Não, ainda não está, né? O reino de Deus não é deste mundo. Estamos seguindo atrás dessa fileira enorme para saber onde é. Não nos convém, nos é permitido, mas não nos convém pararmos nessa estrada e fomentarmos as nossas próprias opiniões, que ainda são incompletas, acerca de A, B ou C, né? Nessa crônica de Judas está muito claro que a posição dele era política. Da política. O que significa política? Polis, cidade. Ele estava preocupado até mesmo com a aplicação do reino de Deus na Terra naquele instante através de ideias socialistas, como ele mesmo coloca. Aqui, né, os espíritos, inclusive Emmanuel, nos coloca que o futuro sim será do socialismo cristão. O que é o socialismo cristão, que não é partido? É aquele em que o cristão ele distribui voluntariamente aquilo que ele possui no que ele entender que lhe cabe ficar, né? É algo que os próximos séculos nos ensinarão. Mas é muito importante que fique claro que nós, espíritas, somos pessoas que querem ser de Deus, querem ser de Jesus, né? E, portanto, não nos cabe confundir as pessoas que nos ouvem com posições que sejam distintas daquela que a gente abraçou pela doutrina e pelo cristianismo. Algumas ideias para que a gente possa refletir, né, e nos ajudar a tomar as decisões nesses próximos dias. Boas tardes, boas noites.